voltando aqui para fazer o uso da tribuna, para falar sobre uma situação que a gente presenciou durante os 4 dias de exposição, sobre um grupo que foi contratado para fazer uma apresentação no Sindicato Rural no sábado. O grupo leva o nome de Irmãos Power. A gente já é o 3º ano que faz um trabalho de fiscalização ao fundo, nos bretes, para a gente poder garantir que os animais que estão lá para participar do rodeio não sofram nenhum tipo de maus tratos. E, infelizmente, essa apresentação vai encontrar de tudo que existe hoje no bem-estar animal. Então, eles não têm os bois não são deles, eles vão em um confinamento da cidade e alugam esses bois. Os bois não são acostumados com barulho, não são acostumados com aquele ambiente, são submetidos a uma situação de estresse absurdo. Eu vi um boi lá, esse primeiro boi, a gente não conhecia. Eu vi pelo Instagram, quando fiquei sabendo dessa apresentação na nossa cidade, eu entrei no Instagram e, de ver o Instagram, eu até comuniquei com o Tiago do sindicato que daria problema. Não, é legal. Pagaram para ver. E como a gente não tinha, nem eu, nem a Cida, nem o Germancito, nem a Kátia, que são os representantes da causa animal, através do AB, do nosso estado, a gente deixou que acontecesse para a gente entender como que funcionava. Não tem técnica de manejo nenhuma com o animal. Eles usam a força, eles laçam o animal pelo rabo, pelo focinho, para tentar fazer com que o animal retorne para o curral, no corredor. O animal chega no corredor ofegante, com a língua para fora, a carne do animal treme. No primeiro animal, o veterinário responsável, Danilo, já mandou parar, os irmãos Powers não obedeceu, soltou outro animal. Então, assim, a gente foi resolver a situação, já era meia-noite, e vai ter representação contra o grupo, e eles já responderam pelo Ministério Público de Minas, que fizeram um acordo, eles responderam em novembro, eles têm 7 processos. Em novembro de 2021, eles fizeram um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, e falando aqui que eles não poderiam expor aos animais a risco nenhum, nem físico e nem psicológico. E os animais sofrem um estresse tremendo. Ali na hora a gente não tinha como fazer uma coleta de um material, mas provavelmente esses animais também estavam sob o uso de alguma substância. Animais magros, abaixo do score corporal, 2 animais estavam abaixo do score corporal, um animal todo machucado. Então, assim, esse tipo de atitude, aí eles falaram para a gente assim que tem 60 anos que eles fazem essa prática de maus tratos pelo nosso Brasil. E o que a gente falou para eles? Tem 60 anos que eles vão em lugar que não tem fiscalização. Pode ter 60 anos que eles vão em lugar onde não tem alguém que lute pelos animais. Aqui em Araguari, se Deus quiser, eles nunca mais vão pôr os pés. Por quê? Porque aqui a gente tem fiscalização e aqui a gente não aceita nenhuma prática de maus tratos. E o pior de tudo é que tinha criança assistindo. Entendeu? Isso aí é um péssimo exemplo. A tourada no Brasil foi proibida em 1934. E você querer voltar com isso. No Brasil é proibido animais em circo. Animais não são brinquedos, animais não são objetos para pessoas como esses irmãos Power aí, utilizar os animais dessa forma grotesca, dessa forma desumana, igual eles fizeram com esses bois. Eu não quero nem pensar o que acontece com esses animais no trajeto, Porque eles vão no confinamento, escolhe 4 bois bravos, 3 bois, sei lá. Seriam 4 apresentações, 4 bois. No primeiro a gente já mandou parar. Eles não respeitaram, eles soltaram o segundo boi, porque eles falaram que só pararia com a ordem se viesse de cima. Aí a gente chamou o MAUC lá para trás para poder parar
toda essa palhaçada desse grupo. Então, é um rodeio que estava acontecendo tudo dentro da conformidade, todos os bois garantido o bem-estar animal, nenhum problema em relação ao rodeio, todos os bois sem machucado. O único machucado que às vezes tinha era do rabo, que às vezes machuca no transporte. A gente sabe muito bem diferenciar o que é um machucado que às vezes pode acontecer no transporte dos animais e o que é um machucado vindo de uma situação de estresse, igual esses animais sofrem. Então, assim, foi muito infeliz da parte do sindicato em contratar. Eu quero acreditar que o presidente do sindicato, eu sei que o Danilo, veterinário responsável, ficou sabendo dessa contratação, falta o diálogo dentro do sindicato, ele ficou sabendo dessa contratação no dia do lançamento da exposição, ou seja, nem o veterinário responsável pelos bois sabia dessa apresentação, porque se soubesse, ele já teria impedido no ato da contratação. Eu tentei avisar, não me ouviram, santo de casa não faz milagre, né? Então, infelizmente, a gente teve esse circo dos horrores para toda a nossa população. Isso porque ali é a parte interna que a população não tem acesso. Então, o que vocês viram, né, estava ali fora, aquela palhaçada de pular no pescoço do boi, de forçar o boi a atacar. Eu não entendi o porquê, o que tem de engraçado nisso e o que leva a uma pessoa a querer ganhar a vida explorando outra vida. Isso não é inconcebível nos dias de hoje, esse retrocesso, e a gente permitir com que isso volte para a nossa cidade. Então, enquanto a gente tiver aqui pessoas que nos apoiam, igual a Cida, tenho muito que agradecer à Cida, ao Germancito, à Kátia, que são os representantes pela essa Comissão dos Direitos Animais do OAB, que estão aqui presentes conosco todos os anos, para fazer essa fiscalização, porque eu tenho certeza que se fosse eu sozinha lá pedindo para parar, eles não teriam parado, porque não ouvem a gente. Porque se tivesse ouvido, quando eu conversei com o Tiago, não teriam nem contratado esse grupo para fazer esse horror que fizeram lá no Sindicato Rural. E tem aqui também, no termo de ajuste de conduta que eles fizeram com o Ministério Público de Minas, falando que eles precisam de um médico veterinário. Eles não tinham médico veterinário. O médico veterinário, né, o responsável, era do sindicato, mas eles têm que acompanhar com o médico veterinário. Então, aqui, um termo de ajuste de conduta que eles já têm com o Ministério Público de Minas foi completamente quebrado em várias cláusulas. Esse processo deles com o MP de Minas é quase 600 páginas. Fora os outros, a gente teve conhecimento do teor, já foi feito o acordo, né, entre eles, mas a gente tem uma lei estadual que garante, né, o bem-estar animal. E ali a gente não vê isso em momento nenhum, e eles agem como se aquilo tudo fosse normal, eles banalizam. Eu nunca vi uma situação tão feia, igual eles amarrarem o boi pelo focinho e tentarem forçar o boi a entrar num corredor, puxando o rabo e o focinho. Isso pode causar lesão no rabo. Não tem. E eu acho que qualquer veterinário que realmente ama a sua profissão e que presenciou aquilo tudo, não acha aquilo normal. Entendeu? Não tem como achar. Tanto é que o Danilo, no primeiro boi, já mandou parar, e, infelizmente, eles não respeitaram. Então, espero que tenha uma comunicação melhor entre sindicato e o veterinário responsável de fato. Porque lá atrás, nos bretes, ficam outros veterinários que não são responsáveis e que atrapalham o andamento do processo. Por quê? Por questões de pensamentos que não condizem com o que a gente vive hoje, né? Então, antigamente não existia leis, hoje existe, e aqui em Araguari existe quem fiscaliza essas leis e quem vai fazer com que elas sejam cumpridas. Igual a questão do rodeio, não teve maus tratos algum, os bois todos bonitos, a gente sabe que aqueles bois são condicionados, eles são treinados, né?
para aquela rotina, eles entram, eles saem. Então, a gente sabe como que funciona. Agora, você chegar num confinamento numa cidade, escolher 4 bois, que nunca ouviram um som daquele, que nunca ouviram aquele tanto de pessoa, aquele tumulto, e condicionar o boi àquela tortura psicológica, isso não pode ser banalizado e isso nunca vai ser normatizado aqui na nossa cidade, enquanto eu puder ter voz e apoio para a gente poder dar voz a esses animais. Então, fiz a moção de repúdio, sim, porque os irmãos Powers tentaram coagir a gente, filmaram a gente falando que vai mandar para o Ratinho, porque o Ratinho é padrinho deles, eles podem mandar até para o Papa, porque a gente está garantido pela lei. E não adianta discutir, porque a gente tem um respaldo. E aquilo era maus tratos aos olhos de mais de não sei quantas mil pessoas. E isso é uma coisa que a gente nunca vai aceitar na nossa cidade, que é os maus tratos aos animais daquela forma. Se eles acham normal que eles fiquem fazendo isso aonde não tem fiscalização, aonde a gente não consegue chegar. Porque aqui na nossa região, aonde eles colocarem os pés, a gente vai fiscalizar, porque a Cida, a Kátia, a Germancita, eles são responsáveis pela nossa região em todas essas situações de maus tratos relacionados aos rodeios e a essas circunstâncias. Então, aonde eu souber que tem uma contratação dos irmãos Powers, eu vou avisar para eles e a gente vai. O que a gente puder fazer para impedir com que essa família continue com esse horror, aqui, pelo menos na nossa região, eles vão entender que no estado de Minas tem lei contra maus tratos e tem lei contra essas pessoas e que aqui funciona. E que aqui não é a casa da mãe Joana, não é do jeito que eles acham, e os animais serão respeitados, sim. Agora, se em outros lugares todo mundo acha legal e bate palma, eu lamento muito, porque eu tenho dó do que esses animais sofrem para pôr aquele protetor no chifre. Ninguém sabe o que eles sofreram até eles chegarem ali. Porque se ali, perante o público, já foi aquele horror, pensa o que esses animais sofreram até chegar ali naquela arena. E o bom foi que as coisas lá aconteceram de forma muito natural, porque eles não sabiam quem eram a gente. Então, a gente estava lá, todo mundo do sindicato, os veterinários sabiam, porque a gente estava ali para fiscalizar o rodeio, mas o grupo dos irmãos Power não sabia. Então, eles manusearam de forma natural, né, como eles fazem, porque se às vezes eles soubessem, eles teriam mascarado. Tanto é que na hora de embarcar os bois, eles não conseguiram embarcar os bois, porque os bois não sabem o que é entrar no caminhão e sair de um caminhão. E tinha um cara em cima da porteira que meteu o bicudo num boi, aí o outro, não chuta não. Então, está tudo gravado, está tudo documentado. Vai abrir representação no Ministério Público novamente contra o grupo dos irmãos Power. Eu espero que o presidente do Sindicato Rural não tinha conhecimento, é o que eu quero acreditar, que o presidente do Sindicato Rural não tivesse, né, o conhecimento daquele manejo com os animais, porque se ele contratou esse grupo já sabendo da forma como esse grupo trata os animais, então ele também, com certeza, ele tem que ser responsabilizado por essa contratação. Mas eu espero, eu acredito, como eu não sabia, como várias pessoas não sabiam da técnica de manejo desse ato grotesco que aconteceu na nossa cidade, eu quero acreditar que o presidente do sindicato não sabia, porque o próprio veterinário não sabia. Tanto é que o Danilo ficou indignado e mandou parar no primeiro boi. Nas primeiras laçadas, nas primeiras palhaçadas lá, já mandou parar, só que eles não respeitaram. Então, é o que eu quero acreditar, que o presidente do sindicato contratou sem o conhecimento da situação, porque quando eu vi no Instagram deles. E pela atitude do Instagram, eu já vi que ia dar problema. Tentei avisar, não fui ouvida, eu sabia que ia dar problema. Aí, quando a gente estava lá, nos bastidores, que a gente viu a técnica de manejo, então eu quero acreditar que o Sindicato Rural da nossa cidade não é favorável a esse tipo de atitude, não é favorável aos maus tratos. Eu quero acreditar que o presidente contratou sem saber dessa técnica de manejo, sem saber dessa forma como esse grupo atua, como esse grupo trabalha.
Então, toda situação que tiver relacionada a essas situações que envolva maus tratos, a gente sempre vai estar atuando, a gente sempre vai estar de olho para que isso não aconteça na nossa cidade. Então, todas as medidas vão ser tomadas. Já vai dar entrada no Ministério Público a representação mais uma vez, porque está respaldado o Breno, lá de Uberlândia, a Lília, aqui de Araguari. Então, tem vários promotores no caso. Então, todos ficaram indignados com os vídeos, com as formas que a gente viu que eles tratam os animais. E as pessoas precisam entender que animal não é brinquedo, que animal não é objeto, e que, enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai garantir, sim, o bem-estar desses animais. Infelizmente, uma festa tão linda, uma festa que, na relação do rodeio, não teve problema algum. O ano passado teve uma recomendação, porque os bretes eram abaixo do palco e o barulho era muito alto para os bois que estavam ali. Esse ano eles já colocaram os bretes na arquibancada. Então, assim, eles estão aceitando, o sindicato, no geral, vem acatando as recomendações que estão sendo feitas. E, infelizmente, a boiada melhorou, da boiada do ano passado para essa boiada. Então, assim, são tantas coisas que estão acontecendo para que não tenha nenhum tipo de situação negativa para fazer com que um grupo desse, que infelizmente está aí, ganhando dinheiro à custa do sofrimento do animal, venha para a nossa cidade e manche, né, uma festa tão linda, igual foi a exposição desse ano. Então, eu só queria deixar aqui que eu fiz a moção de repúdio, estou usando essa tribuna para poder expressar toda essa revolta que a gente ficou nos bretes, ao ver a forma grotesca que essa família trata os animais, e os quais eles deveriam, no mínimo, respeitar, porque são esses animais que levam sustento para a família deles. Então, eles deveriam, no mínimo, respeitar esses animais, deveriam, no mínimo, pensar que eles vão no confinamento, pega os bois, vai lá, faz aquele ato podre lá, que é trem horroroso, depois eles pegam o boi, embarcam e soltam lá no confinamento de novo. Então, se o boi estiver machucado, se morrer, se infartar, se acontecer qualquer coisa, problema do boi, né? Porque o cachê já entrou. Então, lamento muito que a nossa cidade, em pleno ano de 2025, tenha vivido uma cena tão horrorosa, igual a gente viveu no último sábado, lá na exposição da nossa cidade. É só para justificar aqui a minha moção de repúdio e falar para os irmãos Powers, tomara que vocês tenham conhecimento desse vídeo, que a representação vai ser feita e vocês podem mostrar esse vídeo e os vídeos que vocês fizeram da gente lá, na hora que a gente estava tentando conversar com vocês, que vocês estavam atacando, para o Ratinho, para quem vocês quiserem, que a gente não tem medo, não.